Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje são dia 5 de maio de 2016. Vamos aqui para a nossa videoaula aqui. Meu nome é Jordi Ribeiro Fonseca, eu sou aluno do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Eu vou dar aqui uma videoaula para vocês, estar explicando um pouco sobre sistemas operacionais e o que nós vamos abordar nessa videoaula. O objetivo dessa videoaula é abordar um pouco sobre os componentes centrais do sistema operacional, com uma breve introdução ali de o que é um shell, certo? Vou estar falando o que é o Windows Server, mostrando rapidamente um arquivo de configuração de uma máquina virtual de um servidor. Vou deixar esse arquivo aí na parte de materiais, junto com o link para o VirtualBox, download do VirtualBox e as imagens de Windows Server e Linux Server. Vou explicar rapidamente o que é um IP, o que é um IP, para que a gente usa, quantos endereços o IPv4 pode alcançar e qual é o alcance máximo de um IPv4. A gente vai falar um pouquinho ainda na parte de IP, o que é um IP de classe A, B, C e D. Não vamos falar sobre nenhum tipo de cálculo de IP, de submáscara de uma rede ou de uma subrede. É mais um tópico geral mesmo sobre o que é um IP, certo? A gente vai falar aqui sobre as roles de função de um servidor, o que são roles de função, o que é o serviço DHCP de um servidor, o que ele faz, para que ele serve, por que ele é importante, o que é o serviço DNS, o que ele faz, por que ele é importante, o que é o serviço ADDS, o Active Directory, por que ele é importante e como eles funcionam juntos. Ali, uma ideia geral de como eles funcionam juntos, certo? Vamos aqui então para o nosso primeiro tópico. Então, componentes centrais de um sistema operacional. O usuário interage com o sistema operacional através do shell, certo? Uma aplicação denominada shell. Em alguns sistemas operacionais, esse shell é em linhas de comando, ali é uma interface gráfica em linhas de comando. Não é muito apresentável para as pessoas que não estão acostumadas, elas acabam se assustando. Um exemplo desse sistema operacional com interface de linhas de comando seria o Linux Server. Muitas interfaces hoje usam o shell com uma interface mais apresentável, uma interface gráfica ali, certo? Com uma GUI, uma interface gráfica para o usuário. Essa interface facilita ali a navegação para o usuário no sistema operacional. Seria um exemplo desse sistema aqui, o Windows, certo? Agora partindo para a parte mais importante do nosso tópico de componentes centrais, vamos falar dos componentes em si. O primeiro componente aqui é o escalonador de processos. E o que ele faz? Ele determina quando e por quanto tempo um processo fica na fila de processos ali. Para isso ele utiliza alguns critérios, como por exemplo, qual processo é mais complexo, a utilização da taxa de CPU, qual processo demorará mais tempo para ser executado ali, e alguns indicadores mais complexos também, e através desses indicadores ele faz a fila dos processos mais fáceis ali, entre aspas, que demorariam menos tempo, gastaria menos memória RAM, menos CPU, dos mais simples para os mais difíceis, certo? Passando aqui para o próximo componente central, gerenciador de memória. Ele determina onde a memória é alocada e o que fazer quando essa memória principal estiver cheia, certo? Próximo componente, gerenciador de entrada e saída. Ele atende às solicitações de entrada e saída da sua máquina. Então, por exemplo, reconhecer um novo mouse, reconhecer um fone de ouvido, apresentar alguma coisa na tela. Gerenciador de comunicação entre processos, ou IPC. O próprio nome desse componente aqui já diz o que ele faz. Basicamente, né? Ele facilita a comunicação entre os processos de uma máquina, certo?
Passando agora para o gerenciador de arquivos, gerenciador de sistemas de arquivos, ele organiza as coleções nomeadas de dados em um dispositivo de armazenamento e fornece uma interface para que esse usuário consiga acessar os dados nesse dispositivo. Como assim? Seria basicamente um Windows Explorer ali, onde você pode navegar pelos seus arquivos, certo? Organizar eles, excluir, copiar um arquivo, seria isso. Falando agora um pouquinho do Windows Server, vou estar aqui mostrando para vocês nesse momento, só tirar isso aqui. A configuração do Windows Server. Antes, vou falar aqui o que é o Windows Server. Essa configuração aqui está sendo feita com o VirtualBox, certo? O Windows Server é um servidor multiusuário de rede, onde você vai estar configurando algumas host função que nós vamos falar mais para frente aí, para que o seu servidor funcione aí. O Windows Server então é um servidor multiusuário, certo? Aqui vai estar a configuração, como você vai configurar o seu servidor aí, como proceder, certo? Passando rapidamente aqui. Agora sobre o Linux Server. O Linux Server também é um servidor multiusuário. A diferença entre os dois é multiusuário no sentido de que muitos usuários podem utilizar ele ao mesmo tempo, certo? É nisso que eu estou dando essa ideia de multiusuário. Porque no servidor, não sei se vocês sabem, mas a ideia dele é que ele consiga atender a demanda de todos os clientes que estariam ali conectados a ele, certo? Por isso que eu falo multiusuário. O Linux Server é um servidor também. A maior diferença dele para o Windows Server é que o Linux Server, a interface dele seria essa aqui. Aqui para cima aqui vai voltar as configurações dele, certo? Mas eu vou utilizar só essa tela aqui. Lembrando que esse PDF vai estar em nossos materiais, então se você quiser, só você abrir aí, você vai estar podendo ver aí essa aula. Crédito ao professor Danilo, professor de redes do instituto onde eu estudo, que disponibilizou esse material para que eu pudesse estar gravando essa videoaula aqui para vocês, certo? Então, como eu estava falando aqui, a maior diferença do Linux, do Ubuntu Server para o Windows Server é que o Linux Server, a interface gráfica dele é em linhas de comando. Ali seria uma forma de agilizar o processamento. Existem prós e contras ali dessa interface, certo? Não cabe a mim discutir isso agora, não é o objetivo dessa aula, mas essa seria uma diferença, certo? O que são IPs aqui? Então vamos aqui na aula aqui do que são IPs. Eu vou falar rapidamente, dar uma ideia geral de que é um IP. Não vou mostrar cálculo de subredes de IP. Não vou comentar sobre a composição de máscaras, porque senão essa videoaula ficaria muito mais extensa do que ela deve ficar, e até porque não é o objetivo dela, certo? Mas esse material vai estar aí, vocês podem estudar ele sim. É uma área bem interessante da área de redes aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, vocês podem estar perguntando para nós aí, ou para mim através do meu e-mail que vai estar aí no site e no vídeo. Então, basicamente, um IP ele é composto por 4 bytes. 1, 2, 3, 4. Dentro desse 1 byte aqui representaria 8 bits, 8 números binários aqui. Lembrando que o binário vai de 0 a 1. E se você não souber o que é binário, recomendo que você assista a aula de arquitetura e organização de computadores, onde um colega meu do grupo vai estar explicando o cálculo aí de binário, para que ele serve, o que ele é. Então, basicamente, ele é composto de 4 bytes, cada byte tem 8 bits, então no total são 32 bits. 8, 16, 24, 32 bits. Que em decimal ele varia de 0 a 255. 0 em binário seria todos os bits 0,
e 255 em binário seria todos os bits 1, certo? Então o alcance máximo de uma rede IPv4 seria 2 elevado ao número máximo de bits que eu consigo representar aqui, que são, isso, 32. 2 elevado a 32 são 4.294.967.296. Aí você fala, nossa Jordi, mas esse número é muito grande, não? Aí eu convido vocês a fazer uma reflexão. Considerando que no planeta hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Bilhão, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá certo aqui, deixa eu ver. Tá. Considerando que nós temos 7 bilhões de pessoas, se cada pessoa tiver pelo menos um dispositivo que se conecta à internet, ou seja, um dispositivo final que precisa de um IP para navegar na internet, nós vamos ver que esse número aí de 2 elevado a 32 acaba que não consegue suprir a necessidade que nós temos para 7 bilhões de usuários. Então ele acaba ficando aí um número obsoleto perto da demanda que nós temos, e lembrando que a tendência dessa demanda é só crescer. Então, não é o objetivo dessa aula, mas dando uma breve explanada aqui sobre o assunto, surgiu o IPv6, que ele é composto de 16 bits ou 128. 16 bits, ou lembrando que cada 16 bytes, desculpa, lembrando que cada byte tem 8 bits, composto de 128 bits. Então nós fazemos da mesma forma, pegando 2 elevado ao número máximo de bits que esse sistema de IPv6 conseguiria suprir, 2 elevado a 128, nós podemos ver que é um número bem maior, não cabe nem na calculadora aqui. Então esse IPv6 surgiu com a ideia de suprir a falta que o IPv4 vai ter, a crise que o IPv4 pode vir a causar aí na internet, certo? Aí você fala assim, Jordi, como eu sei o meu endereço de IP da minha máquina? Eu respondo para vocês, simples, jovens, simples. Vocês vão digitar ipconfig, é um comando no seu prompt de comando. Como eu faço para acessar meu prompt de comando? Eu venho aqui em WinR ou pesquisar, digito cmd, prompt de comando, ipconfig, da onde a sintaxe desse comando seria basicamente as configurações de IP da minha máquina. Na rede interna, o meu IPv4 é 192.168.1.1. Meu IPv6 não é representado em binário, é representado em hexadecimal. Meu IPv6 seria esse aqui, com 16 bits, certo? Esse número doido aí, com letras e números, certo? Então, voltando aqui para o IPv4, para o IP. Você falou, Jordi, sobre IPv4, que ele vai de tanto a tanto, mas você não falou o que é IP. Então, falando um pouquinho sobre o que é IP. IP é um protocolo aí de identificação, a Identification Protocol, que seria o IP aí. É um protocolo de rede que ele trabalha aí junto com o TCP/IP na comunicação das redes, certo? Na comunicação de IPs para IP, ele também trabalha na internet, certo? Então, o IP é o protocolo de identificação, certo? Isso é o que vocês precisam saber. IP, protocolo de identificação. Então, existem alguns tipos de IPs, jovem, que não podem acessar a internet. Que tipos de IPs são esses, Jordi? São os IPs da rede interna. E por quê? Porque eles são reservados para a rede interna. E um IP da rede interna não pode acessar a internet. Se por algum erro, o roteador já sabe disso, certo? Existe uma tabela lá que ele fala assim, você é um IP da rede interna, você não vai para a internet, você fica aí, na rede interna. Se por acaso o roteador da sua casa aí tiver com algum defeito aí, não foi configurado da forma correta,
E esse IP sair para a internet, ele não vai muito longe, tá? Não precisa se preocupar, não vai dar nenhum problema para vocês, a polícia não vai chegar na sua casa, nem o FBI, nem nada disso. Eles simplesmente, os outros roteadores que tem mais para cima, vão barrar o IP da rede local, falando assim, ó, esse IP não é da internet, certo? Então, existem classes de IP. A classe A da rede interna é essa aqui, que vai de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Essa é a faixa de endereços total da classe A. A classe B, essa é a faixa de endereços total. Essa aqui é a faixa da rede interna. Essa aqui é a faixa reservada à pipa da Microsoft, que é um mecanismo de distribuição automática de IP. Quando você está numa rede DHCP e você não recebe um IP dessa rede, por qualquer que seja o problema, você recebe um IP da pipa, certo? Só para você não ficar sem nome, sem uma identificação. Seria, por exemplo, um exemplo: você está numa rede e o DHCP não funciona, aí você ficaria sem nome. Então esse mecanismo aqui da Microsoft vem e te dá um nome, entre aspas, e te dá um IP. Classe C, que vai de 192.0.0.0 até esse número aqui em decimal, seria a faixa inteira, tá? E a rede interna vai de 192.168.0.0 até 255.255. A classe D, ela é usada para o multicast, e a classe E é uma faixa reservada para uso futuro experimental, tá? A classe A, passando rapidamente aqui, lembrando que esse slide, esse PDF vai estar aí no material. Se vocês quiserem ler esse texto grandão aqui, que tem algumas curiosidades, algumas explicações, vocês podem ler. Eu não vou estar explicando aqui, tá? É um pouco técnico essa parte. Só quero esse número aqui. Esse aqui é o número máximo de endereços que a classe A pode estar fornecendo aí para uma rede interna. Ou número máximo, desculpa, não da rede interna, mas do total da classe A, certo? Da faixa lá que eu mostrei para vocês aqui, dessa faixa. A classe, esse endereço aqui é o endereço de loopback, certo? É reservado para o computador local, para a comunicação do computador local aí. Depois, se vocês quiserem testar aí na sua casa, outro teste aqui rapidinho, não tem muito foco aqui, mas voltando aqui nesse prompt de comando, vocês vão digitar ping 127.0.0.0, que seria o endereço de loopback, e vão testar aí e me contem o que acontece, certo? .0.0 não, desculpa, não existe endereço assim, você tem que colocar o 1, não existe nenhum endereço de IP que começa com 0 e nem com 256. Se eu fizer qualquer um desse aqui, vai falar que não encontrou, tá? Vai dar erro, então eu tenho que fazer com o 1 e ele vai me dar a resposta, que seria eu testando a minha própria conexão, certo? Depois vocês tentam aí na sua casa aí e me fala se deu certo ou não. A classe B, então, o endereço máximo que ela pode estar fornecendo aí é 65.536. Aqui estaria a parte do API lá que eu falei para vocês, que é aquele mecanismo da Microsoft que distribui endereços automáticos. Vai estar aqui o texto explicando o que ele é. Depois, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. A classe C, nas subredes, ela provém no máximo 256 endereços. A classe D e E são reservadas para multicast e unicast, certo? Então, agora voltando aqui já é a parte que eu não vou falar, que é cálculo de massa de subrede. Voltando aqui para a nossa apresentação, o que são rolos de função? Esse aqui é um resumo que eu fiz. Vou estar deixando ele para vocês também, vou deixar ele, sim, para vocês verem aí um pouquinho sobre os rolos de função. Vocês podem ver que foi eu que fiz na matéria de sistema operacional. Eu estou deixando aí para vocês entenderem melhor o que são rolos de função. Eles são um conjunto de funções que já vêm do servidor, não vêm instaladas. Cabe ao administrador da rede ali do servidor instalar elas, tá? Então você basicamente instala as funções, os rolos de função, configura elas. Algumas rolos de função precisam de filters ou de recursos adicionais para funcionar.
é um pouco técnico assim, mas se vocês quiserem depois eu posso deixar o material do professor Danilo também, que depois que vocês instalarem o servidor, fala assim, Jorge, eu queria instalar o Active Directory ou DHCP, eu posso deixar para vocês aí, se o professor Danilo permitir, como configurar a instalação, tá? Agora, falando mais sobre host função mesmo, igual eu estava falando, são funções do servidor, são conjuntos de componentes de software aqui que possibilitam ao servidor executar uma função específica aos computadores presentes na rede, certo? Então seria basicamente isso, são funções que você instala para os usuários da sua rede, para a sua rede funcionar, certo? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as funções aqui, né? Vamos voltar aqui no nosso slide e falar sobre as funções. A primeira seria o DNS. DNS ou Domain Name Service seria basicamente ali o protocolo onde você na sua rede, vamos voltar aqui no meu material aqui, deixa eu achar aqui rapidinho, gente, só o domínio aqui, não é isso, DNS é o último, eu acho. Ele é o serviço de domínio em português ali. Ele tem o objetivo de facilitar as buscas por usuários na rede. Ele também ajuda você a achar o seu servidor. Através das buscas DNS ali, você vai estar conseguindo achar algum site. Como assim, Jordi? Seria, deixa eu achar agora. Não, cadê aqui? Seria basicamente busca DNS. Deixa eu vir aqui para a imagem aqui. Isso, essa imagem. Eu quero acessar o site da Google. Então você vem aqui, fala para o seu servidor: eu quero acessar o site da Google. Você vendo aqui que no arquivo de host do seu computador antes não tem esse site da Google aqui em nenhuma linha desse arquivo, que seria um arquivo que seu computador utiliza como memória aí de navegação. Você vendo que esse arquivo não está aqui, o seu computador vendo isso, ele pergunta: servidor, eu quero acessar o site Google. Aí o servidor fala: eu não conheço esse site. Ele passa para o servidor, para um servidor acima dele: servidor, eu quero acessar o site da Google. Aí ele fala assim: eu também não tenho nenhuma informação sobre esse site. Aí ele passa para outro servidor, esse servidor aqui que está acima desse, sendo o servidor raiz aqui do país, por exemplo. Como vocês podem ver aqui, né, o nome, servidor raiz do Brasil, no caso. Eu quero acessar o site da Google. Ele fala assim: eu não sei o site da Google, mas eu sei onde eu posso procurar. Ele fala assim: servidor dos Estados Unidos, eu quero acessar o servidor da Google, servidor raiz. Ele fala assim: o servidor da Google, eu não sei aqui, mas eu sei onde eu posso achar ele. Aí ele pergunta pro servidor abaixo dele: você sabe sobre o site da Google? Ele fala assim: não, mas eu sei onde eu posso achar. Aí ele vem aqui: você sabe sobre o site da Google? Fala assim: sei, tá aqui. Aí ele pega aqui o site da Google aqui e fala assim: achei. Volta todo o caminho que ele fez na ida aqui, volta e responde para o usuário. E nessa volta, essa informação sobre o site aqui ficaria armazenada nesses servidores, fazendo tipo um arquivo aqui, ó. Olha, ele pesquisou aqui sobre esse site. Se alguém mais pesquisar sobre esse site, eu não preciso mais fazer esse caminho. Eu já pego esse arquivo que eu tenho aqui no meu servidor, na minha memória aqui, e respondo: você sabe sobre tal site? Ele vai olhar aqui: eu sei, é assim. Então ele responde, já responde ali, não precisando fazer esse caminho de novo, certo? Essa seria uma consulta DNS. Vamos ver aqui o que mais interessante que eu posso explicar aqui para vocês. Então essa seria a sequência de consultas aqui, voltando agora aqui no meu material, certo? Então essa sequência de consulta tem o objetivo de encontrar um site ou um IP que eu não conheço e voltar isso para o meu cliente, certo? Servidores DNS, essa imagem aqui está um pouco ruim, eu vou pegar o slide do professor Danilo. Existem 13 servidores raízes no mundo, sendo 10 nos Estados Unidos e 2 na Europa, e alguns espelhos desses servidores espalhados pelo mundo. Os servidores raízes são .com, .net, .org, .br
E esses aqui, dentro de cada um tem as variações .com.br, .org.br, .net.br, certo? Isso seriam servidores raízes, certo? Então o DNS, o objetivo do DNS é facilitar a minha busca dentro do meu servidor, dentro da minha rede, não só local, mas global também, certo? Passando agora para o próximo serviço, Active Directory. Vamos clicar aqui. O que é o Active Directory? Ele é o meu serviço onde eu posso estar organizando os meus usuários dentro do meu domínio, certo? O que é um domínio? É um agrupamento lógico de objetos que permite no caso o servidor, computador servidor aqui, a máquina servidor, gerenciar os outros, certo? Então seria basicamente essa representação aqui. Dentro do meu domínio eu tenho usuários, computadores e impressoras. Então dentro disso eu posso gerenciar ele, certo? Essa seria a ideia básica do Active Directory. Eu consegui gerenciar os meus domínios, os meus usuários dentro do domínio, tá? Um agrupamento de domínios aqui, um pouco mais teórico aqui, seria chamado de árvore. Um agrupamento de domínios seria chamado de árvore. Um agrupamento lógico de árvore seria chamado de floresta, certo? Então, um domínio tem por objetivo gerenciar os usuários, os objetos dentro do domínio, certo? Gerenciar a minha rede ali. Estou dando uma passada rápida, pessoal, porque esses tópicos dá para eu falar muita coisa deles, mas eu estou procurando falar só o essencial para vocês entenderem o que é, senão a minha videoaula fica muito extensa e acaba ficando cansativa para vocês e para mim também, certo? Então agora passando para o DHCP. O que é o DHCP? É o servidor que distribui dinamicamente IPs dentro da rede. Bom, pessoal, voltando aqui o que a gente está falando do DHCP, né? Vamos voltar aqui. Tive que dar uma paradinha aqui, mas voltando aqui ao nosso assunto então, né? O DHCP, igual eu estava falando, ele é o distribuidor dinâmico de IPs. Lembra o que é IP? É a identificação da máquina na rede, tanto na rede local quanto na rede WAN, que é a internet ali, certo? Então ele é um protocolo de distribuição dinâmica, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração dinâmica de host ali. Ele utiliza o TCP/IP, que, igual eu falei, ele faz a configuração dinâmica dos terminais que estão conectados na rede dele, no servidor DHCP. Então todos os dispositivos, seja computador, computador com gabine ali, o laptop ou um tablet ou um celular que estiver conectado na rede ali em si, vai receber o IP. Nesse caso aqui seria um servidor, por exemplo, de uma empresa, de uma corporação, de uma instituição, onde só temos computadores e notebooks, certo? Então, como funciona essa requisição? Primeiro, o cliente aqui faz um DHCP Discover Broadcast, perguntando se tem algum DHCP, perguntando para o servidor. Ele responde sim, tem. Ele faz a requisição para acessar aqui o servidor DHCP. O DHCP responde, certo? Responde com as informações do IP já e as outras informações que nós configuramos no escopo de gateway, máscara de rede, servidor DNS ali, IP de servidor DNS e outras configurações que nós podemos colocar ali também. Aqui vai estar aqui a instalação dele no servidor DHCP. Eu vou deixar esse PDF aí sim para vocês, tá? Para vocês poderem ver como faz. Agora voltando aqui para o meu resumo.
isso aqui estaria mais junto aqui, certo? Estaria os 3 serviços aqui resumidos para vocês, mas vocês podem ver lá também que é interessante que lá já tem um pouco da configuração dele no Windows Server, tá? Então, igual eu estava falando, primeiro o cliente faz o DHCP Discover, depois o servidor responde falando assim, eu tenho IP. O cliente fala, eu quero um, ele responde, sim, toma o seu IP, certo? Então é isso aqui. Agora deixa eu deixar o meu slide aqui no ponto aqui da conclusão. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então, certo pessoal, vamos falar da conclusão agora. Conclusão do nosso tema aqui. Cadê o meu PDF aqui? Meu PDF. Então esses serviços eles trabalham em conjunto, certo pessoal? O Active Directory ele vai gerenciar os seus usuários para o seu computador ter seu computador não, seu servidor ter um bom gerenciamento dos usuários. Você precisa desse serviço. É através desse serviço que você vai conseguir adicionar um usuário, adicionar um administrador, um gerente, um container ali daquele usuário. Esse usuário é de tal área da minha empresa. Você vai conseguir aplicar um script de logon ali, onde vão aplicar algumas restrições para eles, algumas mensagens através desse script, uma política ali para uma GPO, que é uma política onde você pode restringir esse grupo de usuários aqui, eles não podem acessar tais programas, tem que ter um papel de parede fixo. Então, através desse Active Directory ali, de outros recursos que vêm junto com ele, você vai conseguir fazer isso. E o mais importante dele é o domínio em si, onde vai estar todos os computadores ali da sua rede, certo? O DHCP ele vai distribuir IPs automaticamente. E por que ele é importante? Porque ele faz a conexão do servidor com o cliente ali. E através dessas informações que ele leva consigo, além de levar IP, a máscara ele leva também o gateway, o servidor DNS da rede, o IP do servidor DNS primário e secundário que você pode configurar, e através disso o cliente consegue se comunicar com o seu servidor DNS que você configurou no seu serviço. E esse servidor DNS, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela busca, aquela sequência DNS que eu expliquei para vocês. Vocês se lembram? Eu não conheço esse site. Eu vou perguntar ao computador, olha lá no arquivo hosts dele, não conheço esse site. Então, eu não conheço, o meu computador não conhecendo esse site, ele vai para o servidor DNS que ele está conectado, no caso o que eu configurei. Aí ele vai lá, olha lá, e todo aquele processo que eu já expliquei para vocês da sequência DNS, certo? Então, os 3 serviços são muito importantes em um servidor. E eles trabalham em conjunto, certo? Espero que tenha ficado claro, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. E até uma próxima videoaula. Tchau!